Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Clube do Livro. Esse podcast tem como foco falar de livros, de assuntos variados. Eu também sou autor, eu também publico livros e eu gostaria de aproveitar essa pequena pausa. Em breve nós vamos retornar ao episódio para falar brevemente do meu lançamento mais recente. O meu livro mais recente se chama Albert Einstein, O Paradoxo de Einstein. O Paradoxo de Einstein é um livro que nasce de citações falsas que geralmente circulam nas redes sociais. Mais especificamente, o livro nasceu de uma citação falsa sobre o ateísmo, no qual Albert Einstein chamaria os ateus de fanáticos, né? Então eu decidi fazer uma verificação. Será que Einstein realmente chamou os ateus de fanáticos? No processo de escrita, eu acabei encontrando muita coisa interessante. Eu cheguei à conclusão de que valeria a pena lançar um livro. Então eu lancei o livro para poder explicar todo o contexto. Eu, na verdade, a resposta mais simples é que Einstein não era religioso, não era crente, e Einstein também não era ateu. Mas eu acredito nisso, e o livro ele tem como objetivo documentar isso, que a resposta por trás é muito mais interessante do que simplesmente uma resposta binária. Porque a mente, uma das mentes mais racionais de todos os tempos, mas pelo menos a gente pode dizer que foi o maior cientista do seu tempo, do século XX, porque o criador da teoria da relatividade, o símbolo máximo da racionalidade, o símbolo máximo da ciência, o garoto propaganda da ciência, se recusava veementemente, não aceitava o rótulo de ateu. E da mesma forma, porque ele também não aceitava o rótulo de crente. Se Einstein acreditava em Deus, o Deus de Spinoza, por que então ele não era crente? O livro, ele busca responder essa pergunta, mas ele faz de forma contextual, né? A gente faz uma viagem pelo contexto que Albert Einstein viveu. A gente entende, através de Bertrand Russell, que é um contraponto de Einstein, por que algumas figuras intelectuais, como Bertrand Russell, decidiram assumir o ateísmo publicamente do seu tempo. E por que Einstein foi muito receoso? Será que o receio de Einstein era meramente político? Era meramente medo de perseguição por parte dos religiosos? Ou se Einstein realmente tinha alguma coisa por trás que o levava a rejeitar o ateísmo e aceitar o Deus de Spinoza? Então, fica o convite. O livro está disponível na Amazon. Em breve, vocês terão os formatos impressos. O audiolivro já está disponível, para quem quiser ouvir o audiolivro. Eu estou fazendo pequenos ajustes no audiolivro, mas vocês já podem ter acesso ao audiolivro. Então, vamos retornar ao episódio. Espero que tenham gostado da dedicação e espero também que o episódio que vocês estão assistindo seja bastante interessante. Então, bom aprendizado e bons estudos. Bom, para começar a nossa imersão de hoje, a gente precisa falar de uma frase bem pesada. Albert Einstein, que é tipo a figura máxima da genialidade científica para a maioria das pessoas, ele certa vez descreveu fanáticos religiosos como cães que ganham seu sustento guardando a ignorância e a superstição. Nossa, é uma frase brutal, né? Bem direta. Muito brutal. Só que o paradoxo começa aí. Se a gente procurar na internet hoje em dia, quem está ouvindo com certeza já esbarrou nisso, a gente encontra esse mesmo homem, o Einstein, sendo exibido como um troféu supremo por grupos religiosos e místicos. Exato. Ele é citado exaustivamente para, provar a existência de Deus ou para atacar ateus, e a grande missão do nosso mergulho hoje é exatamente entender isso. Como a história permitiu o que parece ser o maior sequestro de imagem pública da ciência moderna. Essa contradição é exatamente o coração da nossa análise. Porque a imagem do Einstein foi muito moldada, filtrada e, em muitos casos, deliberadamente higienizada para se encaixar em umas narrativas que ele próprio, no fundo, repudiava. E desvendar isso exige muito pensamento crítico, né? Com certeza. E a base estrutural que a gente tem para essa imersão de hoje faz um trabalho fantástico nisso. Nós vamos mergulhar no artigo O Paradoxo de Einstein, além da religião convencional, e também no livro que está sendo lançado agora, chamado O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, que é o segundo livro da série Mente Ateísta. E as duas obras são do Dr. Jorge Guerra Pires, certo? Isso.
textos e curadoria do Dr. Jorge, e o perfil dele é super interessante, porque ele é um PhD em bioinformática. Ah, legal. Sim, ele tem toda uma carreira acadêmica pesada, passou pela USP, UFBA, Fiocruz, até pela Universidade de L'Aquila, na Itália e na Polônia. Mas, nos últimos anos, ele fez uma transição muito bacana. Ele saiu um pouco só das exatas e biológicas, né? Exatamente. Ele pegou toda essa bagagem de raciocínio lógico e modelagem matemática e começou a aplicar na filosofia, na crítica social. E é legal destacar que o livro dele já está disponível na Amazon. E o bacana da Amazon hoje em dia é que não precisa ter um Kindle físico para ler, né? Dá para baixar o aplicativo e ler em qualquer smartphone. Mas olha, uma coisa que as nossas fontes destacam e que eu achei o máximo é a força do audiolivro. Ah, sim, o autor foca muito nisso. Pois é, o formato em audiolivro já está disponível no Google Play e no Google Books, e o próprio autor dá uma dica de ouro que eu concordo totalmente. Ele fala que o audiolivro foi uma revolução na produtividade dele. Muda o jogo. Total, ele fala que passou a ler vários livros por mês porque ouve durante as caminhadas. E pelo Google Play dá para baixar o arquivo, então para quem está ouvindo a gente agora e gosta de otimizar o tempo, é ideal para ouvir numa caminhada sem internet ou, sei lá, enquanto cozinha, enquanto lava a roupa. É a melhor forma de consumir conteúdo denso de um jeito leve. Mas, bom, voltando para o nosso gancho principal. Sim, vamos lá. Por que ateus e religiosos tentam tanto sequestrar o Einstein? Para entender isso, a gente tem que olhar para o evento que inspirou o Dr. Jorge a escrever o livro, que é uma citação do Einstein que circula na internet, que é basicamente amputada. Amputada? Amputada, tipo cirurgicamente cortada. Olha só! Grupos religiosos costumam usar uma frase famosa onde o Einstein supostamente desce a lenha nos ateus fanáticos. Na frase, ele compara esses ateus a escravos que ainda sentem o peso das correntes, sabe? Sim, dizendo que eles têm um rancor cego e não conseguem ouvir a música das esferas. Lendo assim, parece um ataque puramente religioso contra a ciência sem fé. Exatamente. Só que o livro revela que essa frase foi tirada de uma carta privada de 1941. E o trecho que viralizou cortou a primeira metade do parágrafo inteiro. Mentira? E o que tinha na primeira metade? A frase que você leu na introdução. O Einstein começava o parágrafo atacando duramente os religiosos fanáticos, chamando de cães que lucram com a superstição. Ele criticava os dois extremos. Uau! Então a banda religiosa da internet simplesmente pegou a carta, passou a tesoura na crítica contra eles e publicou só crítica aos ateus? Isso mesmo. Eles inverteram o sentido da coisa. Nossa, isso é inacreditável. Para usar uma analogia aqui, é tipo pegar uma resenha de um crítico de gastronomia que diz: ah, o molho é terrível, completamente intragável, mas o pão é bom. Aí o restaurante pega e estampa na porta: o pão é bom. Perfeito, exatamente isso. Transforma uma crítica gigantesca num elogio. E o livro aponta que não foram só memes de internet que fizeram essa domesticação do Einstein. Eu vi nas fontes que até biógrafos famosos, tipo o Walter Isaacson, ajudaram a criar essa aura inofensiva. Mas por quê, hein? Qual era a necessidade da mídia e da academia de suavizar tanto a imagem dele? Então, a gente tem que lembrar do contexto histórico. Guerra Fria, o Einstein morava nos Estados Unidos. Ah, o macartismo, né? Exato. Nos anos 50, a palavra ateu era praticamente um sinônimo de comunista soviético. Era radioativo. Se o maior cientista do mundo fosse associado ao ateísmo militante nos Estados Unidos... ele seria destruído, claro. Deportado, talvez. Com certeza. O custo social ia ser astronômico. Então, manter essa imagem de um santo secular, que falava de Deus de um jeito enigmático, era meio que um escudo de sobrevivência. Entendi. Mas vem cá, se a mídia distorcia o que o Einstein de fato pensava sobre Deus no íntimo, como as fontes descrevem isso? O livro do Dr. Jorge mapeia isso de forma muito didática, usando a própria categorização do Einstein sobre a evolução religiosa da humanidade. O Einstein dividia isso em fases. Tá, e qual é a primeira? A primeira é a religião do medo. É aquela fase primitiva, sabe? Onde os humanos criavam deuses só para barganhar contra as ameaças do universo. Tipo, vou jogar essa fruta no vulcão para ele não destruir a minha vila. Isso, puro instinto de sobrevivência e medo da natureza.
Aí vem a segunda fase, que ele chama de religião moral. E essa seria qual? É um modelo do Deus legislador, muito comum nas religiões abraâmicas. O livro descreve como um Deus antropomórfico. Espera um pouco. Antropomórfico é uma palavra forte. O que isso significa na prática, para quem não está familiarizado com o termo? Significa dar características humanas a algo que não é humano. Então, esse Deus da segunda fase, ele tem emoções. Ele pune, ele recompensa, ele tem vontade própria, ele se irrita. Ele anota os pecados num caderninho, basicamente. Exato. E o Einstein considerava essa visão, nas palavras dele, muito infantil. Então ele não estava nessa segunda fase, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Einstein estava na terceira fase, que ele chamava de religiosidade cósmica. Aqui, ele descarta totalmente o Deus pessoal e abraça um maravilhamento puro diante da ordem matemática do universo. É aqui que entra o famoso Deus de Spinoza. Ah, o filósofo Spinoza. Sim, Baruch Spinoza, que dizia que Deus e a natureza são exatamente a mesma coisa. É uma entidade impessoal que coincide com as leis da física. Então não é que o Einstein achava que Deus era um relojoeiro que construiu o relógio e de vez em quando abre o vidro para consertar uma engrenagem, né? Que seriam os milagres. Não, longe disso. Para ele, Deus é o próprio relógio, é o tic-tac matemático constante do universo. Perfeita analogia. Ele não interfere, ele simplesmente é as leis naturais. Só que, e aí que o Dr. Jorge expande a discussão, existe uma quarta fase. O naturalismo pleno. Ah, fase do Bertrand Russell e do Stephen Hawking, que o livro cita. Sim. E nessa quarta fase, a pessoa sente esse mesmo assombro cósmico que o Einstein sentia, mas ela simplesmente joga fora as metáforas religiosas. Não usa mais a palavra Deus. E aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Porque, lendo as fontes, eu fiquei encafifada com uma coisa. Manda. Se na terceira fase, a fase do Einstein, esse Deus não julga, não faz milagre, não se importa com a humanidade e é só a ordem do universo, por que ele insistiu em usar a palavra Deus? Pois é. Sabe, isso não gerou exatamente a confusão que permitiu que ele fosse apropriado por místicos. O livro até cita o caso daquele ex-jesuíta brasileiro, Huberto Roden, que viu o Einstein concentrado nos cálculos e achou que ele estava num transe místico. Sim, o Roden chamou Einstein de Moisés da física. É um absurdo. O cara estava lá quebrando a cabeça com o espaço-tempo e ganha o rótulo de Moisés. A teimosia do Einstein com a linguagem poética cobrou um preço, não cobrou? Cobrou, e muito caro em termos de clareza histórica. E isso nos leva direto ao contraste incrível que o livro faz entre o Einstein e o filósofo Bertrand Russell. Eles viveram na mesma época, né? Sim, contemporâneos. Mas o Russell tomou o caminho oposto. Ele foi absolutamente direto. Ele dissecava a religião publicamente, denunciava os dogmas, não usava eufemismos. E qual foi o preço da honestidade intelectual do Russell? Foi um massacre. Ele perdeu cargos acadêmicos, virou alvo de campanhas difamatórias brutais, chegou a ser preso por ativismo. Ele pagou muito caro. Nossa, então o Einstein vendo isso acontecer com um colega. O Einstein não é bobo. O autor do livro argumenta de uma forma genial que o Einstein usava o Deus de Spinoza como um escudo retórico. Ele chama isso de uma variável burra. Variável burra? Como assim? No sentido matemático? Isso. Na matemática, uma variável muda, ou dummy variable, é tipo um x que você coloca ali na equação só para ela funcionar na sintaxe, mas ela não afeta o resultado real do cálculo. Ah, entendi. Então, em público, o Einstein jogava a palavra Deus no discurso. A sociedade ficava tranquila, não o deportavam, mas no fundo a filosofia estritamente determinista dele não mudava 1 milímetro. Brilhante. Uma tática de sobrevivência diplomática pura. Mas teve outra coisa que o Einstein tentou fazer para apaziguar os ânimos, não teve? Aquela ideia dos magistérios. Sim, ele dizia que a ciência lida com o que é, os fatos, e a religião lida com o que deveria ser, a moralidade. Isso. E mais tarde o Stephen Jay Gould popularizou isso como noma, né? Magistérios não sobrepostos. A ideia de que tem uma cerquinha amigável dividindo um laboratório e a igreja. Mas, segundo as fontes, isso funcionou na prática? A resposta curta é não. E o próprio Einstein admitiu isso depois. Porque a religião histórica nunca fica só no campo da moral. Ela sempre pula a cerca e invade a ciência.
Claro, quando dizem que o mundo foi criado em 6 dias ou que o sol parou no céu. Exato. Quando uma doutrina afirma que um milagre suspendeu as leis da física, ela está fazendo uma afirmação factual empírica. Aí os dois batem de frente tentando explicar o mesmo fenômeno. Não tem como manter o muro de pé desse jeito. Mas olha que loucura, o Einstein construiu essa fronteira filosófica, mas ele mesmo esbarrou num muro metafísico violento com a própria ciência dele. Você está falando da mecânica quântica, né? Sim, o livro fala bastante disso. A famosa frase, Deus não joga dados. Tem muita gente que pega isso e fala, o Einstein acreditava num Deus, que fez tudo certinho, com regras morais. E é uma deturpação gigante. O livro desconstrói isso maravilhosamente bem. A recusa dele aos dados não tinha nada de teológica. E o que era, então? Era uma necessidade puramente metafísica de que o universo fosse determinista. Olha só, pensa no universo de Newton e do Einstein como uma mesa de sinuca perfeita. Tá, uma mesa de sinuca. Se você souber a força da tacada, o peso da bola e o atrito da mesa, a matemática garante que você sabe exatamente onde a bola vai parar. Causa e efeito absolutos. O universo faz sentido lógico em todas as escalas. Aí chega a mecânica quântica e chuta a mesa de sinuca. Totalmente. A mecânica quântica prova que, no nível subatômico, existe caos. O acaso real existe. E para o Einstein, a ideia de que a base do universo é um cassino probabilístico era intolerável. Ele não aceitava que a natureza não fizesse sentido absoluto. É aquele momento onde o naturalismo pleno da quarta fase ultrapassa ele, não é? Como que o Russell ou o Hawking lidariam com esse caos? Eles entendem que o Einstein estava preso a uma definição antiga de leis da natureza. No naturalismo pleno, você entende que as leis físicas são descritivas, não prescritivas. Dá um exemplo disso para nossa audiência, para ficar bem claro. Claro, uma lei humana, tipo uma lei de trânsito, é prescritiva. O governo escreve a lei e a gente tem que obedecer. Se você passa no sinal vermelho, você quebrou a lei. Certo. Mas as leis da física não foram aprovadas num parlamento cósmico para os planetas obedecerem depois. As leis são apenas padrões que a gente observa e descreve. A natureza não obedece a regras, ela exibe padrões. Uau! Isso levanta uma provocação fascinante sobre como a gente enxerga a vida. E o livro dá um exemplo prático muito bom disso usando a biologia. O exemplo dos vírus. Isso. O livro aponta que a gente precisa parar de projetar intenções humanas no universo. Os vírus não escolhem as vítimas por moralidade, eles não são um castigo porque alguém agiu mal. Perfeito. É química e biologia cega. Exato, são mecanismos puramente físicos amorais. Se a gente tira essa linguagem religiosa e esse viés antropomórfico da ciência, a gente não perde a capacidade de se maravilhar com a natureza. A gente só para de tentar forçar a barra achando que o universo tem sentimentos humanos. Esse processo de desantropomorfizar o cosmos é a grande libertação que o livro propõe. Bom, caminhando para o encerramento do nosso mergulho, como a gente sintetiza essa figura tão complexa que foi o Einstein? A síntese que as fontes nos dão é que ele não cabe em caixinhas. Ele não era aquele devoto que vai bater ponto na igreja e também não era o ateu panfletário que queria destruir templos. Sim. Ele era um gênio obcecado pelo determinismo, que sentiu um assombro genuíno pelo cosmos e que usou uma linguagem poética que acabou sendo distorcida. Tentar enquadrar ele nessas guerras culturais modernas é um erro anacrônico total. E isso traz uma lição muito prática para todo mundo que está acompanhando essa imersão. A gente vive numa era afogada em desinformação. Situações fora de contexto, frases amputadas. Isso é arma do dia a dia nas redes sociais. Com certeza. A única forma de não ser manipulado por essas engenharias de domesticação é aplicar o pensamento crítico e buscar as fontes originais, como o Dr. Jorge fez. Sem dúvida. Então, fica aqui o convite enorme para vocês explorarem a base dessa nossa conversa. O livro O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, do Jorge Guerra Pires, PhD,
E lembrando daquela dica maravilhosa, o audiolivro tá lá no Google Play e no Google Books. É a melhor pedida. Demais, né? Baixa lá, bota o fone, vai lavar uma louça, vai fazer uma caminhada e exercitar a mente, vale muito a pena. E pra gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo final que puxa muito dessa reflexão sobre a quarta fase. Manda. Hoje a gente vê cientistas maravilhados com telescópios gigantes, vendo galáxias imensas e sentindo uma transcendência absurda, mas puramente material. Sem metáforas. Sim, um assombro real. A pergunta é, se a nossa evolução intelectual continuar nesse rumo, será que um dia a humanidade vai conseguir sentir essa reverência total pelo cosmos, se desvinculando completamente de qualquer vocabulário religioso? Como é que a gente vai chamar esse sentimento arrebatador quando a palavra Deus não for mais necessária para descrever a imensidão do universo? Isso muda o peso de tudo. Talvez a verdadeira maturidade não seja tentar puxar um gênio do passado para validar o que a gente quer acreditar, mas sim ter a coragem de olhar para o mistério e apreciar ele pelo que ele é: enorme, silencioso e magnífico. Um excelente pensamento para a gente fechar por hoje. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo mergulho. Einstein ainda busca ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. Um quer harmonia no tecido do real, outro aceita o trágico sem apelo final.